Boa noite a todos. O Coletivo Girassóis Espíritas pelo Bem Comum inicia hoje um novo projeto de lives aqui no Facebook. É uma ideia arrojada que, para ela dar certo e acontecer, ela vai contar com a participação de todos vocês. Os nossos comentários ficarão abertos para vocês participarem. Essa live ficará gravada aqui no Facebook, caso alguém não possa acompanhá-la ao vivo. E hoje, para começar, nós vamos ter uma conversa sobre socialismo e espiritismo, com base na obra de Leon Denis. Para dialogar sobre esse assunto, nós vamos receber a professora Clícia Fontinelli, jornalista e integrante do Coletivo Girassóis. Boa noite, Clícia. Boa noite, Alane. Boa noite a todo mundo que está aí. Pronto. E vamos receber também o nosso convidado, Ney de França, sociólogo, ele é de Curitiba, Paraná, e participou de vários grupos de estudos espíritas. Boa noite, Ney, tudo bom? Boa noite. Seja bem-vindo. É um prazer participar aqui do Coletivo Girassóis. Obrigada. E agora eu vou passar a palavra para você, Clícia. Boa noite e boa sorte a todos. Obrigada, Alane. Boa noite, gente que está aqui com a gente, começando esse estudo. Eu quero agradecer demais a participação do Ney, esse amigo aí que está chegando com a gente. Ele vem lá de Curitiba, ele está lá em Curitiba, eu estou aqui em Fortaleza, né? E aí a gente se encontrou através do Cosme, que está lá no Paracuru. E aí nós estamos aqui com esse desafio de estudar junto com vocês esse livro do Leon Denis, Socialismo e o Espiritismo, né? Antes da gente iniciar o debate que a gente preparou para hoje, eu queria falar um pouquinho do qual é o objetivo que nós temos com esse estudo, né? No Coletivo Girassóis, a gente vem discutindo muito, refletindo qual é o pensamento social espírita que permeia, né, a doutrina espírita. Existe alguma ligação que a gente possa fazer entre a necessidade da transformação moral do indivíduo com a necessidade da justiça social, né? A gente vem se perguntando se, como espíritas, nós teríamos uma responsabilidade maior ou não teríamos uma responsabilidade de assumir como uma das nossas, vamos dizer assim, metas nessa encarnação, a construção de uma sociedade mais justa, mais fraterna, né? Será que a tão proclamada reforma íntima, que muitas vezes nós falamos, ela nos levaria a querer viver e, portanto, querer construir uma sociedade igualitária, uma sociedade harmônica, onde a lei de justiça, de amor e de caridade prevalecesse, né? Será justo a gente sonhar com um mundo melhor? Né? Será que podemos fazer isso vivendo num planeta como a Terra, um planeta de provas, de expiações, de tantos espíritos imperfeitos, rebeldes às leis divinas? Será que a gente pode pensar sobre isso? Então, foi com base nisso que nós começamos a moldar esse projeto, como a Alane falou, a gente está estreando, né? E aí o primeiro livro foi o livro de Leon Denis, Socialismo e Espiritismo. Para quem não conhece, Leon Denis, ele é francês, e depois da morte de Kardec, ele foi considerado um dos principais continuadores, né, do espiritismo. Ele era médium, também desenvolvia pesquisas, né, espíritas, e também realizou muitas conferências, participou de congressos espíritas e espiritualistas por toda a Europa. E, assim, Leon Denis tinha uma relação muito próxima com a Federação Espírita do Brasil, né? Em 1901, por exemplo, ele foi eleito presidente honorário da FEB, né? Então, eu acho que é bem legítimo também trazer de volta esses pensamentos que Denis tão bem colocava quando estava encarnado, tá? E
Leon Denis tinha uma característica muito específica, que ao defender, aliás, ao apresentar as suas convicções com relação à imortalidade da alma, ele sempre procurava, dentro dessa convicção, né, refletir sobre como saber da existência do mundo dos espíritos, saber de que somos imortais, como que isso repercutia nas questões éticas das nossas relações humanas. Ele traz muito essa discussão. Enfim, ele tem um trabalho muito importante, tanto que ele ficou conhecido como o consolidador do espiritismo, e para alguns ele é até chamado de o apóstolo do espiritismo. Bem, o que mais eu posso dizer sobre Leon Denis? Que ele era francês, ele nasceu em 1846, morreu por volta de 1927, já com mais de 80 anos, com quase sem visão, né? Ele foi perdendo a visão porque ele era de família pobre, então ele trabalhava durante o dia e ele estudava à noite, ele era autodidata, então ele lia muito à luz de velas, né? E aí teve a vista prejudicada. A Denis conheceu o Espiritismo aos 18 anos, quando leu o Livro dos Espíritos, que é o livro, né, a obra que marca a doutrina espírita. E ele tem uma série de livros, né, Cristianismo e Espiritismo, em que ele vai refletir sobre o papel do catolicismo na relação com o cristianismo, depois da morte, no invisível, né, o Espiritismo na arte, o mundo invisível e a guerra, o problema do ser, do destino e da dor, né, são alguns dos livros de Leon Denis. E também ele tem uma série de artigos, todos publicados na Revista Espírita, que, por sinal, o livro que a gente vai estudar hoje, ele vem, né, ele é um livro póstumo, é uma obra que foi publicada após a morte de Leon Denis, e resultado de uma série de artigos que foram publicados na Revista Espírita, tá certo? Essa primeira fala aqui é mais para contextualizar a galera que não sabe muito sobre Leon Denis, eu também não sei muito, mas andei fazendo uma pesquisa, todas as informações que eu estou falando são fáceis de serem verificadas na internet. Por sinal, gente, já vou deixar aqui, que o livro Socialismo e Espiritismo de Leon Denis também tem PDF na internet. É muito fácil achar. Bota aí no seu Google que você acha rapidinho o livro Espiritismo e Socialismo, tá? Bem, dando uma continuidade aqui a começar mesmo, né, o nosso debate, nós vamos trazer logo o primeiro tema, né, que a gente vai discutir, tá? Que é a concepção de socialismo, né, que Leon Denis vai defender em seu livro, melhor, nos seus artigos, né? E a gente vai entrar nesse tópico, né? Como é que Leon Denis entendia sobre o socialismo? E aí eu passo a bola aí para o Ney, se ele quiser antes, né, fazer algum comentário sobre Denis ou sobre a própria obra que a gente vai discutir e já entrar no tema. Fica à vontade, Ney. Eu acho que uma observação interessante é a gente reconhecer em Leon Denis que ele foi um homem do seu tempo, né? Ele não foi apenas um autodidata, né? Alguém que procurou o conhecimento através dos livros. Ele também foi um militante da sua sociedade, né? Quando ele descreve a sua própria origem operária, ele quer dizer que ele passou por as pessoas passaram a cidade dele, né? Então, esse homem do seu tempo, colocando assim que a morte dele vai em 27, 28, ele conseguiu ter uma reflexão sobre as novas ideias que pululavam nesse início do século XX, né? E isso é importante porque ele, nessa militância social,
ele pôde ver como que no passado do século, normalmente se tem assim uma visão de que quando se muda o século faz uma mudança no mundo, ele nota que existe muitas incoerências nas ideias que têm desenvolvimento. E nisso ele passa a fazer essa reflexão a partir do entendimento que ele tem, né, que ele traz para a gente, da doutrina espírita. Então, o olhar que ele faz para a sociedade, ele faz com esse olhar, mas ele não deixa de ser esse militante social, né, que vai em busca de uma justiça. Só isso. Foi boa essa lembrança, sabe, Ney, que você nos trouxe, porque o Leon Denis, ele vai relatar, inclusive, um dos artigos que compõe esse livro, Socialismo e Espiritismo, ele vai dizer que depois de uma guerra que aconteceu em 1870, né, que foi uma guerra que misturou uma guerra entre a França, o Império Francês, e, na época, a Prússia, né, o Reino da Prússia, que era a Alemanha, ele vai falar que depois dessa guerra que aconteceu em 1870, que foi uma guerra em que a Alemanha venceu e que o sistema monárquico francês vai cair e vai ser substituído por uma república francesa, ele vai falar que após aquele momento, pós-guerra, ele sentiu a necessidade de trabalhar com mais afinco a questão da educação do povo, né? Leon Denis, ele é muito sensível às reivindicações populares, né, às reivindicações trabalhistas. Existe um motivo, vamos dizer assim, do que ele sentia na pele, e existe também um outro motivo, que é a solidariedade que ele vai apresentar durante toda a sua vida, solidariedade com o ser humano de uma maneira geral. Né? Como eu falei no começo, Leon Denis vem de uma família pobre, ele vem da classe operária, né? Inclusive, ele chega a citar um trecho no livro que ele diz assim: nasci na classe operária e nela não conheci senão lutas e privações. E aí ele completa dizendo que obrigado durante o dia a ganhar o meu pão e o dos meus velhos pais, eu consagrava muitas noites aos estudos, a fim de completar a minha ligeira bagagem de conhecimento. E aí a gente percebe nessa citação que Denis não é diferente de muitos pensadores de sua época, né, que também se utilizaram do estudo solitário, vamos dizer assim, para ampliar seus conhecimentos. Agora, Denis tem uma diferença, pelo menos ele tinha consciência dessa diferença, que é ele sentir, né, ele também relata isso, sentir desde o início, desde muito jovem, o apoio dos espíritos, dos bons espíritos. Olha que maravilha! Muita gente que é médium acha que mediunidade é terrível, é um castigo. E olha aí, Denis dizendo que logo cedo sentia a presença de bons espíritos, o auxiliando nas batalhas de sobrevivência, né, que ele tinha que vivenciar, mas também todo o seu percurso acadêmico e também como espírita, tá? E aí, né, lembrando dessa questão de que nós estamos falando dentro de um contexto histórico, é importante dizer que esses artigos que a gente vai conversar hoje e também no próximo sábado foram escritos em uma época em que as grandes experiências, né, que foram associadas ao socialismo, ao comunismo, ou seja, experiências que foram de alguns países, né, que foram associadas a um anticapitalismo, elas ainda não estavam em pleno desenvolvimento. E muitos dos desvios, né, de conceitos e também de algumas concepções sobre a própria estratégia, né, do socialismo, a Denis não chegou a vivenciar, tá? Mas essa é mais uma questão para que a gente observe o contexto histórico de quando ele escreveu. Porque para Denis, a compreensão de socialismo ultrapassa para ele a ideia convencional de socialistas que a gente aprendeu a falar, principalmente pelo senso comum. Né? Denis resgata, ou melhor, resgata não, porque na época estava em voga também,
o socialismo como aquela ideia, aquela doutrina que tinha como objetivo a justiça social, né? Galgar, né, criar estratégias para a justiça social. Quer completar, Ney, alguma coisa? Falar aí? Se não me atrapalhar, eu vou falar direto, você tem que me parar. Eu acho que é importante colocar essa questão conceitual, porque o início dos anos 20, a gente tem que ter um resgate histórico, porque não apenas novas formas políticas, né, novas propostas de organização da sociedade e do Estado foram propostas, né, mas também nesse bojo, né, de justiça social, também surgiram grandes pensadores, por exemplo, na área de educação, né? E o próprio Denis, ele aponta como sendo um dos meios à evolução espiritual a educação, né? Eu sei que vai ser um ponto que a gente vai discutir, me parece, num próximo encontro, mas é bom frisar, sim, né? Nós tivemos grandes pensadores, né? Principalmente Celestin Freinet, por exemplo, que é francês também, né? Há mais um tempo a gente tem as primeiras ideias de Montessori na Itália, e você tem o Dewey, né, nos Estados Unidos. Quer dizer, você tem nesse início de século vários pensadores tentando achar um caminho para que essa sociedade como um todo atinja um patamar mais justo, né, que as pessoas possam se corresponder com mais cordialidade e com mais justiça. Ao passo que, por exemplo, até na introdução, Freitas Nobre faz esse apontamento, que o Leon Denis tenta ter uma visão crítica com relação à proposta, em que ele mesmo afirma que é o seguinte: o autoritarismo ele pode ser das pessoas abastadas, mas também o autoritarismo pode ser das pessoas que não tenham muitos bens, que não sejam muito esclarecidos. Então, independente de se a pessoa é rica ou é pobre, o autoritarismo ele é sempre autoritarismo. Então, na postura dele, ele compreende que nós devemos buscar uma justiça social. Aí ele se diferencia de alguns segmentos que ele participou partidariamente com relação ao que ele chama de idealismo, que hoje a gente teria o que ele chama de idealista, por exemplo, a proposta que a lei da encarnação, por exemplo, você trabalhar a questão moral, não um moral abstrato, mas um moral de convivência, de consenso, né? Essa educação ele apregoa. Então ele aponta nesses primeiros capítulos, né, os primeiros segundo, ele aponta exatamente essa educação. Um dos caminhos que a gente precisa para o atingimento da justiça social, por exemplo, é reconhecer no outro, né, uma pessoa igual a si mesmo, independente da sua classe social ou do seu poder de riqueza ou pobreza, né? Então isso que eu acho que a gente deveria frisar e perseguir, né? Inclusive, Ney, logo no começo do livro, né, logo no primeiro capítulo, Denis diz assim: para nós, o socialismo é estudo, a pesquisa e a aplicação de leis e meios suscetíveis de melhorar a situação material, intelectual e moral da humanidade. E aí, um pouquinho mais lá na frente, ele complementa dizendo: o homem cuidadoso com a sorte de seus semelhantes pode-se dizer socialista, quaisquer que sejam, aliás, suas predileções. Então, a gente percebe que a compreensão que Leon Denis vai trazer do socialismo não vai ser uma compreensão fixada nos aspectos políticos e econômicos, né? Nos aspectos de organização política e econômica que estão por trás das ideias socialistas. Ele, inclusive, diz que, para ele, o momento, né, quando ele está escrevendo aquele artigo,
Ele disse que para ele é muito mais importante, naquele momento, refletir se o socialismo pode ter, qual é a influência que o socialismo pode ter sobre a evolução do espírito humano e, particularmente, sobre a educação do povo. Aí a gente vê aí uma relação muito direta que Leon Denis vai fazer entre uma sociedade justa associada a um sonho, né, de uma transformação moral, que me parece lembrar muito um camarada chamado Jesus. O que é que você acha, Ney? Bom, essa é uma boa deixa, né? Mas eu gostaria de voltar um pouco mais atrás, né, fazer aqui uma visão, quando ele coloca assim, para nós o socialismo é um estudo, uma pesquisa, uma aplicação e tal, né? Isso a gente pode nos remeter a uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, a missão do homem inteligente na Terra. Porque muitos leem e se emocionam com o Evangelho, mas muitos poucos se concentram no estudo das orientações, das instruções, e fazem uma reflexão. Então, essa colocação do Evangelho, ele coloca lá da inteligência, né, é rica nos méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. Aí ele faz, aqui no Evangelho, tem uma observação, que me parece muito pertinente, próxima do Denis também, que ele diz, infelizmente, muitos a tornam instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmo. Né? Então, como é que a gente pode trazer esse desenvolvimento das faculdades? Eu gostaria de partir dessa missão do homem inteligente para voltar no final da tua fala. Porque quando você diz assim, teorias sobre o socialismo, teorias sobre uma sociedade mais justa, uma sociedade menos desigual, mais igualitária, uma leitura que eu tenho é que o Leon Denis ele não está preocupado em si em ter uma proposta dessa sociedade. Esse é o diferencial que eu senti na leitura que eu fiz. Eu acho que ele faz ao contrário. No lugar da gente partir com a ideia de socialismo e tentar impor uma sociedade, ele propõe a desenvolver, aí sim, caminhos, formas, atuações que possam contribuir para que, lá na frente, nós tenhamos uma sociedade mais justa. Né? Dentro dessa acepção, né, quantos no mundo, não no mundo espírita, mas na humanidade geral, né, se a gente volver na história, quantos não contribuem exatamente para que essa sociedade esteja melhor? Dou um exemplo, Clícia. Eu acompanho, por exemplo, eu gosto muito do momento espírita. E eles resgatam historicamente personagens que contribuíram, né, que fizeram uma contribuição significativa para a sociedade e que não estão nos livros de histórias, né? E isso é muito rico. Então, essa parte de doação e contribuição, cada um procurar desenvolver, né, no outro, ou desenvolver em si a realização do outro, ela é muito importante. Eu não sei se todos conhecem, mas certa vez eu vi um vídeo, né, que me foi recordado pelo meu filho ontem, que é de uma filosofia africana chamada de Ubuntu, em que as crianças, né, ela explica para a pessoa que está fazendo o vídeo de que Ubuntu é a existência, eu só existo se o outro existir. Né? Então, você perguntou um pouco a questão, um pouco antes que a gente estava conversando, da fome. Então, se há um sofrimento na Terra, né, eu, como cristão, eu também tenho que sofrer. Eu tenho que sentir que, se essa pessoa está sofrendo, eu tenho que participar para diminuir esse sofrimento. Então, a ideia, né, de cristã, ela não é uma ideia teórica, ela é uma ideia prática.
Quando você cita Jesus, na caminhada que Jesus faz, ele não entra em conflito com o Estado, ele não entra em conflito com as seitas. As pessoas se preocupam com ele exatamente porque ele mantém uma assertividade nas suas colocações e nos seus ensinamentos, sem precisar demonstrar poder ou superioridade moral ou intelectual, né? Por sinal, o Ney, pegando aí o gancho desse finalzinho, o Marco César comentou aqui no nosso grupo, aqui na nossa live, que ele compreende que o socialismo que Leon Denis vai defender, vai apresentar, tem a ver com ele é almejado pela sociedade através de uma educação moral. E embora hoje a gente não vai entrar mais profundamente, como você disse, na questão da educação, mas já fica a deixa. Realmente, Leon Denis trabalha e vai trabalhar na perspectiva da educação. E alguém pode até pensar assim, Denis vem com essa gana, com essa vontade de imaginar uma sociedade mais justa, porque ele vem numa classe menos favorecida. Não tem nada a ver com isso, né? Como você mesmo trouxe na fala, se você tem como norte a moral de Jesus Cristo, que tem o principal mandamento que ele nos traz, né? De amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, se eu amo verdadeiramente o próximo, eu não tenho como me sentir à vontade de saber que o próximo está morrendo de fome, que o próximo está sofrendo violência, né? Que o próximo não tem condições de desenvolver sua inteligência de uma maneira mais efetiva, utilizando o que a sociedade hoje já tem, como as escolas, né? E ficar diante de tudo isso de uma maneira indiferente, né? Então, essa indiferença moral, ela precisa ser, inclusive, combatida, né, por todos nós, né? E como espíritas, me parece que essa exigência do combate à indiferença moral, né, diante das questões sociais que nos são apontadas, se torna muito forte, né, pelos ensinamentos que os espíritos nos deixaram. Lembrando do que os espíritos falam sobre o objetivo, né, da encarnação, né? Na questão 132 de O Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta qual é o objetivo, né? Qual é o sentido da gente estar aqui nessa terra, penando, né? Vivendo situações vexatórias, situações difíceis, em alguns momentos vivendo situações um pouco melhores, né? E ele vai perguntar qual é o sentido, né? Qual é o objetivo dessa existência na carne, já que nós todos somos espíritos, né? E nesse momento nós que estamos encarnados, somos espíritos vivenciando uma experiência corpórea, né, na carne. Então, quando ele pergunta isso, os espíritos dizem que o principal objetivo, né, da gente estar aqui é tentar atingir a perfeição, né? E o que seria essa perfeição? Seria o conhecimento das leis divinas, né? E aprender a não só conhecer as leis, significa também vivenciar essas leis, né? Então, é uma perfeição de espírito puro, né? Uma perfeição relativa. A perfeição sublime só cabe a Deus. Mas os espíritos nos dizem, né, que nós aqui, enquanto a gente está aqui, a gente tem que buscar se melhorar, ou seja, buscar essa perfeição. E para fazer isso, a vida, né, as vicissitudes que a gente vive no nosso cotidiano fazem parte, né, desse processo. Só que os espíritos não terminam aí o objetivo da existência corpórea. Eles continuam a resposta dizendo que existe um outro objetivo, né, que é contribuir para a criação, para a obra de Deus. E ao fazer isso, né, tem um trechinho lá na questão que ele diz assim: para executá-lo, ou seja, para executar esse trabalho que vai contribuir, né, para essa criação divina, ou seja, que vai contribuir para que a gente realmente consiga alcançar um dia
toda essa harmonia que Deus nos deu, nos propôs e que a gente, rebelde, se afastou, né? Para executar isso, eles dizem assim, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo. E eles vão dizer e vão alertar que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, a gente vê que há uma relação muito intrínseca entre eu me melhorar, contribuindo para a melhora do lugar em que eu estou, né? E esse lugar em que eu estou é qual? É a minha casa, é a escola, é a rua, é o meu trabalho, o local do meu trabalho, é a minha cidade, é o meu estado, é o meu país, é o meu continente, é o meu mundo, planeta Terra, é o universo que também é meu, né? Que também do qual eu também faço parte. Então não existe como a gente separar. Eu vou fazer uma melhora individual, moral, dissociada dessa relação com o coletivo, como você mesmo falou, né? Eu preciso do outro, inclusive, dentro de um aspecto até mais psicológico, eu preciso do outro para existir, porque quando eu olho para o outro e eu vejo que o outro é diferente de mim, né? Eu vejo que não sou eu, portanto, eu sou outra pessoa. Quando eu olho aqui e vejo o Ney, ele é o Ney, eu não sou o Ney, né? Então, eu vejo as diferenças que eu tenho com o Ney e me reconheço como um indivíduo, né? Então, essa relação, ela é muito importante, a gente não pode perder de vista. E aí, a grande questão, penso eu, tá assim, e aí, como é que a gente faz, né? Como é que a gente faz para contribuir para a criação divina, para contribuir para uma sociedade, um planeta mais harmônico? O que é preciso fazer para contribuir? E aí, Leon Denis vai trazendo aproximações entre o espiritismo e o que ele chamou de socialismo, né? Você quer completar alguma coisa, Ney? Eu acho que uma citação, né, do Céu e o Inferno, capítulo 3, item 8, que é bem pequenininha, diz assim, ó, a vida social é a pedra de toque das boas e das más qualidades. Para complementar o que você quis dizer. Quer dizer, se o homem não pode ser insular, né? Existe no Evangelho uma citação de que o homem não pode reencarnar, ele não pode encarnar numa ilha sozinho. Ele precisa do outro para desenvolver os seus pendores, né? Não é uma visão do Robinson Crusoe, não. É uma visão seguinte, a necessidade, né? A gente sabe que os espíritos nascem brutos, né? E são lapidados com o seu desenvolvimento. Ele precisa ter exatamente para desapegar lentamente das questões materiais, ele precisa desse relacionamento social. Então, eu achei essa citação muito interessante, e ela estava meio perdida na minha cabeça, e eu a estava procurando no Evangelho, mas ela não é, ela é exatamente no Céu e Inferno, é o contrário, né? Então, o social, entendendo que essa parábola e pedra de toque requer um pouco aquele entendimento do rei Midas, né? De que tem a pedra que tocando vira ouro, né? E para alguns, né, a pedra fundamental é, por exemplo, Jesus, é o Evangelho, né? O Evangelho é essa pedra que ela tocando, ela transforma as pessoas, né? Mas o tocando não é tocando na pele, né? O Evangelho só transforma a pessoa quando ele toca na alma da pessoa, né? E quando essa alma, imbuída das intuições e daquele germe de evolução, e sendo auxiliado pelos planos superiores, ela se desenvolve. Assim ela desenvolveu a inteligência e assim ela conseguiu fazer com que esse planeta que nós estamos agora não é mais um planeta primitivo, né? Já é um planeta numa ordem, né, de expiações e de provas, né? Por sinal, Ney, pegando ainda o gancho da citação que você leu do livro Céu e Inferno, tem um trecho na obra que a gente está estudando hoje, do Socialismo e Espiritismo, de Leon Denis, que Denis fala assim:
a grande lei da evolução que rege todos os seres deve também servir de base a toda a organização social, né? E claro que quando ele fala isso, ele está nos lembrando que se nós estamos ainda em um estágio evolutivo muito aquém, né, do que se espera do que se espera aqueles que pretendem conhecer Deus, né, se nós ainda estamos muito aquém, essa limitação evolutiva, né, da nossa questão moral vai interferir, sim, no tipo de sociedade que a gente vive, né? Então, compreender isso é importante porque pode nos motivar a querer ser melhor para alcançar definitivamente uma sociedade justa. Mas serve também para que a gente perceba a necessidade que nós temos de, principalmente aqueles que se sentem impelidos a buscar alternativas diante das desigualdades sociais, né? Que nós sejamos impelidos a procurar alternativas de se melhorar. Existem um processo, como você falou assim, olha, Jesus toca a nossa alma, ele não toca a superfície, né? Então, se ele toca a alma, é na alma que acontecem as verdadeiras revoluções, né? Por isso que a gente fala tanto sobre transformação moral, por isso que a gente fala tanto sobre uma transformação que é de dentro para fora, e o Espiritismo apresenta isso de uma maneira muito clara, quando traz os relatos dos espíritos, né, que nos momentos de erraticidade, pensam sobre as coisas que fizeram, deixaram de fazer quando estavam encarnados, se arrependem dos equívocos que cometeram, né? Sentem a dor da consciência, né? Que é o nosso principal e único juiz de verdade que nós temos, que é a nossa consciência que nos lembra o que a gente fez de errado e o que a gente precisa resolver, melhorar, reparar, para poder continuar o caminhar em direção a Deus, né? Então, mesmo sabendo toda essa necessidade de transformação do indivíduo, da alma desse ser humano, né? Isso não acontece de uma maneira isolada, né? Se fosse para acontecer de uma maneira isolada, não existiria a lei da sociedade, por exemplo, né, que nos coloca para esse convívio coletivo, né? E mais ainda, tem um trecho, deixa eu pescar aqui no meu caderninho, que eu vou pescar aqui um trecho do Livro dos Espíritos, né? Que ele fala assim, como você estava falando sobre achei. Tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? Né? Não, mas tem às vezes de embaraçá-la, né? E quando ele vai falar sobre isso, lá na questão 781, que ele está falando sobre o curso das coisas, né? Sobre essa evolução, sobre essa lei evolutiva que o ser humano, que o espírito, né? Na verdade, vai alcançar de acordo com o seu esforço, e que ao alcançar essa evolução, ele vai também alcançar uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa. Quando ele diz isso, ele fala também que vai chegar um momento em que as leis que são feitas a partir de uma relação do forte e do fraco, né, como foi colocado aqui já, né, que a gente vive num planeta de provas e expiações em que há esse desnível, né, das relações de poder. Então, um dia essas leis devem acabar. Aí a gente pode ficar assim, mas se um dia ela vai acabar, então eu vou seguindo aqui a minha vidinha, né, cuidando do meu feijão com arroz, cuidando da minha família. E aí a gente cai num pensamento extremamente egoísta, né, porque a família proposta por Jesus é a família humanidade. Então, eu tenho, claro, uma responsabilidade com aqueles com quem eu convivo mais no miúdo, né? No cotidiano da minha vida. Mas eu tenho uma responsabilidade também com aquele próximo que eu ainda não sei o nome, né? Se eu me compreendo como espírito, filho de Deus,
e que todos nós viemos dessa mesma origem, portanto, nós temos uma origem igual, eu não posso me contentar, né, com essa vida exclusiva, voltada para mim e para os meus, né? Claro que para que eu não me contente com isso, eu preciso despertar essa questão na minha alma, né? E aí tudo isso é um processo. Por isso que é importante, né, reforçar a presença da educação, né, que a gente vai tratar, e quem conhece um pouco do Espiritismo sabe disso, sabe que o Espiritismo tem na sua base uma construção que é fortalecida pela educação, né? A educação como um processo de libertação, tá? E aí, ainda sobre essas questões que a gente está conversando, tem um trechozinho que eu queria chamar a atenção, mas enquanto eu vou procurá-lo, eu vou passar a fala aí para o Ney me socorrer enquanto eu pesco direito no meu caderno. Com relação a essa questão de, podemos dizer, de altruísmo, né? Seria um nome mais, talvez, conhecido, da pessoa ter uma preocupação em se doar mais ao outro, né? A gente tem uma sociedade não tão competitiva, mas uma sociedade mais consensual. É interessante a gente resgatar, na colocação que a gente fala, foi colocado o seguinte, a questão da lei universal, né? Então, nós temos a lei do progresso, que é a lei da evolução espiritual, né? Então, lá no Evangelho, a gente pode olhar ali a pluralidade dos mundos habitados, em que tem a colocação exatamente dos mundos e por que as pessoas se veem, por exemplo, tem muita crise, muita violência, muita morte. Como que eu estou aqui se eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa de bem? Como é que eu estou numa sociedade como essa? A gente tem que compreender que quando a gente reencarna na Terra, a gente já traz, dentro do nosso bojo espiritual, a gente já traz um desenvolvimento. Esse desenvolvimento, ele é um desenvolvimento moral e intelectual. O problema se dá, exatamente no que a Clícia estava colocando, é que na relação com o outro, as pessoas tendem a prevalecer não a sua bagagem moral, né, mas sim a sua bagagem intelectual ou até a sua bagagem material naquilo que ela já conseguiu produzir nessa existência, né? Então, quando a gente diz assim, né, pelas orientações que nós temos dos livros, a questão da consciência, essa consciência ela é determinada pelo meio em que há o convívio desse indivíduo. Então, a evolução espiritual ela não se dá por aquele, entre aspas, merecimento de que esse é um nobre, né? Essa pessoa é um fidalgo. Não. Consta no Evangelho, lá na pluralidade dos mundos, que a lei de Deus é universal a todos. É o mesmo ponto de partida. Agora, o ponto de chegada depende do esforço de cada um, né? Até existe um alerta, né? Enquanto que alguns conseguem chegar ao ponto de chegada brevemente, outros se arrastam anos e anos dentro das encarnações e podemos dizer, do convívio com essas privações que existem nesse planeta que nós estamos hoje. É uma questão individual e de opção de cada um. Clícia? E aí, Ney, é uma opção, né, que nós fazemos porque nós temos, né, o que conhecemos como livre-arbítrio. Embora a gente saiba que a relação do livre-arbítrio
com o conhecimento, ela é muito próxima. Então, nós aqui, que estamos num estágio evolutivo ainda muito aquém, né, como espíritos imperfeitos, nós ainda sofremos muita interferência dos espíritos. Pior, sofremos muita interferência de espíritos que são inferiores, por causa da nossa condição também de inferioridade, tá? Mas, de todo modo, Deus, ao nos fazer simples e ignorante, né, e também nos dá a possibilidade da inteligência para, a partir dela, a gente construir o nosso desenvolvimento e, por mérito, alcançar essa evolução espiritual tão almejada. Deus, ao fazer isso, ele nos deixou livres, né? Então, nós estamos aqui, muitas vezes as pessoas adoram falar, meu livre-arbítrio, a minha liberdade, a minha liberdade, a minha liberdade, liberdade para cá e liberdade para lá, mas não lembra que essa liberdade ela está associada também a uma outra questão, o sentido de responsabilidade. Né? A liberdade que a gente tem, ela está literalmente ligada à responsabilidade que eu tenho sobre os meus atos. Né? Eu vou responder às consequências dos meus atos. Mas os meus atos, quando eu estou encarnada, eles não agem apenas em mim. Eles estão também atingindo as pessoas com quem eu convivo. Quanto mais vamos dizer, o alcance, né, que uma pessoa tem naquela existência corpórea, mais ela precisa perceber a responsabilidade dos seus atos. E aí eu lembrei de uma questão, encontrei a questão que eu estava querendo falar naquele momento, né, que é uma questão em que sobre a lei do progresso, em que vai ser discutido sobre o progresso intelectual e o progresso moral. É um pouco do que você até falou, citando, no caso, o Evangelho. A questão 780 tem um trecho que diz assim: o desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos, que foi o que eu acabei de dizer. E mais lá na frente, ele diz assim: enquanto não se lhes haja desenvolvido o senso moral, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a se equilibrar. E aí, quando a gente olha para a sociedade que a gente vive hoje, que a gente vê um nível de desenvolvimento intelectual extremamente grande, muitas invenções, descobertas científicas, né? Nós temos um campo vasto do conhecimento humano se desenvolvendo. Esse momento mesmo de pandemia, que a gente vê uma série de cientistas já trabalhando a vacina, né? Já procurando soluções de tratamento para essa pandemia que a gente está vivendo. Quando a gente vê o cidadão comum encontrando alternativas de manter o seu negócio, né, de conviver bem com seus filhos, porque tem que ficar dentro de casa e, às vezes, esse convívio no dia normal, ele é menor, né, porque fica todo mundo trabalhando, todo mundo na rua, e agora, na pandemia, a gente está tendo, pelo menos aqueles que estão seguindo, né, o isolamento social, a gente vive uma oportunidade de conviver de uma maneira mais intensa, digamos assim, com as nossas famílias, né? E aí a gente vê um monte de pessoas criando situações para uma convivência melhor, né? A própria internet que nos permite nesse momento estar conversando, eu em Fortaleza, Ney em Curitiba e outras pessoas espalhadas pelo Brasil afora, que está pelo mundo. Então a gente percebe que a gente vive uma sociedade, né, um planeta em que o progresso intelectual ele está muito avançado, né? Mas ao mesmo tempo a gente percebe que o progresso moral ficou aquém. Porque se eu tenho um planeta que já tem condições materiais de produzir alimentos que mataria a fome de toda a população mundial, não faz sentido eu ter um continente como o africano em que as pessoas morrem desnutridas, né? Então você percebe que a gente precisa avançar na perspectiva moral, né? E esse avanço, ele é uma necessidade que parte de mim, que parte de você, mas que nós dois também podemos nos ajudar nesse processo,
né? Compreender que o individualismo que a gente aprende desde criança, nessa sociedade que a gente vive, é o meu em primeiro lugar, sou eu em primeiro lugar, e a competição no colégio da criança, é a competição no trabalho, é competição, ou seja, a gente vive numa sociedade que estimula o egoísmo e o orgulho todos os dias, né? E a gente precisa, compreendendo isso, e se colocando numa perspectiva de seguir Jesus, numa perspectiva de tentar quebrar o orgulho e o egoísmo que cada um traz, a gente precisa também buscar uns meios para que a gente possa passar essa situação, porque o meio também vai interferir nesse desenvolvimento, né? Tanto no desenvolvimento intelectual como no desenvolvimento moral. Que pese que o desenvolvimento intelectual, ele acontece, né? A gente sempre aprende alguma coisa. O desenvolvimento moral, o progresso moral, ele já tem mais, ele já exige mais da gente, um esforço maior para poder seguir as leis de Deus, né? Que é uma coisa que a gente ainda está no caminho. E aí, dentro dessa relação que a gente vai percebendo entre o espiritismo e o socialismo, Leon Denis diz assim: o espiritismo projeta uma viva claridade sobre o caminho a percorrer. No encadeamento de nossas vidas sucessivas, ele nos mostra a ordem, a justiça, a harmonia que reina no universo. E aí ele deixa, assim, vamos dizer assim, uma vontade dele, né? Ele expressa que o socialista se torne razoável e adote esta grande doutrina. Porque Leon Denis, ele vai apresentar essa proposta de busca da justiça social, e quando a gente já conversou aqui, né, que quando ele cita a questão do socialismo, ele está nessa perspectiva mais latus, essa perspectiva mais ampla. Denis se ampara em alguns socialistas da época dele, né, que tinham também uma compreensão espiritualista da vida, né? Então, assim, ele não está falando isolado, né? Existe hoje um debate muito estranho, né, que polariza qualquer discussão sobre justiça social, polariza como se fosse uma discussão de quem não acredita em Deus, de quem é materialista, etc, etc e tal. Existe, claro, um contexto histórico que permite essa deturpação, existe, né? Existe uma grande parcela, né, dos pensadores socialistas que vão se localizar no campo do materialismo. Mas não é só o pensamento socialista que se coloca no campo, né, do materialismo. Praticamente toda a ciência, né? E toda a ciência em várias áreas. Então, você não se incomoda de tomar um remédio ou tomar uma vacina feita por pesquisadores da biologia, quando a biologia, na sua essência, de muitos dos seus pensadores, da biologia e da química, se está no campo materialista, né? Você não se incomoda em ser tratada por um médico, quando grande parte da medicina também está nesse campo materialista. Mas você se incomoda em falar sobre justiça social, falar sobre ideias socialistas, falar em críticas ao sistema capitalista, você se incomoda em fazer isso porque está porque também estão no campo da ciência, essas ciências estão no campo materialista. Tem alguma coisa estranha nesse discurso, nessa narrativa. E a gente precisa parar para pensar, né? Se eu imagino uma sociedade justa, e essa sociedade justa só vai vir num planeta feliz, né? Quando nós já estivermos nos expurgado de todo esse mal, quando a gente já tiver avançado moralmente. De fato, ela só vai realmente se concretizar dentro desse aspecto, tá? Mas, se a gente não tomar cuidado e não começar a pensar nessa perspectiva social agora, a gente corre o risco de desenvolver mais e mais o nosso intelecto, né? O progresso intelectual, né? E em detrimento desse progresso moral,
como ele diz lá no Livro dos Espíritos, na questão 785, ele fala que o progresso moral, ele tem como grandes obstáculos o orgulho e o egoísmo, como eu já tinha colocado, e ele diz que se o progresso do intelecto, né, se desenvolver sozinho, sem essa sensibilidade para as questões de solidariedade, de fraternidade, para a tentativa de se construir uma vida mais harmônica dentro da maior lei que Deus nos deu, que é a lei de justiça, de amor e de caridade, ele fala que o progresso intelectual pode desenvolver muito fortemente a ambição e o gosto pela riqueza, né? E que esse desenvolvimento é só a gente olhar para hoje, gente. É muito forte na sociedade, de uma maneira geral, essa ânsia por ter, né? Por consumir, por ter em detrimento ao outro, né? Quantas pessoas têm coisas supérfluas? Todos nós temos supérfluos, né? Não sei se dá para ver, tem uma coleção de xícaras, de caneca aqui atrás, que é minha. Eu não uso, eu só uso uma, no máximo 2 xícaras, 2 canecas, mas eu tenho, né? E aí a gente lembra de uma passagem, inclusive, que Jesus nos fala sobre o supérfluo, né? Que ele fala para o jovem rico, né? Já que você já cumpriu todas as leis, vende tudo e me segue, né? Ele não tem meio termo nessa fala de Jesus. Ah, mas eu ainda não estou preparado para isso, então assuma isso. Vamos dizer, sincero, quando a gente assume a nossa incapacidade de nos livrar das teias do egoísmo que nos envolve ainda. Porque assumindo essa incapacidade, a gente pode começar a procurar ficar capaz de quebrar esses orgulhos. Negar que o egoísmo está na gente e que a sociedade que a gente vive é egoísta, negar que a gente, quando vira as costas para as mazelas sociais, é um ato de egoísmo, negar tudo isso é se manter, de algum modo, parado no seu progresso moral. Porque o progresso moral, ele acontece na relação com o outro, né? Amar o próximo não é teoria, é prática, como bem disse o Ney um pouquinho antes. Ney? Oi. Eu acho que você colocou alguns pontos muito bons, né? E eu gostaria de resgatar um pouco a questão da atualidade, né? Você levantou a questão do egoísmo, e tem uma citação no Evangelho que nos coloca por que nós temos muitas limitações, né? Nós somos educados a ser limitados, né? Por exemplo, a questão da concepção de céu e de inferno. Vou voltar a essas duas questões, né? Lá no Evangelho, ele diz o seguinte: olha, o espírito humano encontra a maior dificuldade para compreender, né? Ele foi bastante engenhoso para pintar os tormentos do inferno, mas não pôde imaginar as alegrias do céu. Então, veja, aí ele explica que ele coloca que a concepção que o homem faz, ele o faz dependendo do seu grau de evolução. Então, nós temos uma obra belíssima, né, de Dante, e muita gente para em Dante, né, acha belíssimo, e a gente aprendeu há muito tempo, e eu tive uma educação católica, pelo menos até 12 anos, e era, entre aspas, e realçado com negrito, uma inculcação do medo, né? Olha que eu sou bem velhinho aí, né? Então, tive educação ali no começo da década de 60, e era uma educação muito rigorosa, né? Educação religiosa, muito rigorosa. Então, a gente aprende pelo medo. Mas esse medo ele foi desenvolvido pelas próprias limitações dessas instituições, que elas não conseguiam, elas não conseguem esboçar algo para além. Aí podemos dizer, você disse assim,
Nós temos que usufruto da nossa vida, né, que a gente pode ser egoísta, a gente pode ser um pouco mais benevolente, mais caridoso, mais compartilhar as coisas, mais altruísta, podemos dizer, né? Mas as limitações do ser humano, né, nessa sociedade que você apontou de competição, nós somos educados a ser competitivos, né? Está em voga agora na educação a meritocracia, por exemplo. O que é a meritocracia do que você incentivar de que uma pessoa seja melhor do que a outra? Ela pode ser, num processo social, de estudos, de participação em eventos, mas não que ela seja melhor do que a outra, né? Então, nesse sentido, esse mérito, né, parece algo assim mais fidalgia, né? Alguém mais um nobre, né? Ele tem assim, ele veio, ele tem essa luz, ele tem esse dom. Nós esquecemos que o ser humano ele produz a sua existência pela forma com que ele produz suas técnicas, produz a sua cultura. Então, o homem, quando produz a sua cultura, ele produz seus bens materiais e intelectuais. E, na relação dessa cultura com o outro, ele produz a sua evolução moral. Então, nós temos 3 pontos em que o homem. Diga. Não, pode terminar. Nós temos 3 pontos. Nós temos 3 pontos que são significativos a gente entender, né? Eu gostaria de a gente envolver um pouco a história do ser humano, né? Como ele desenvolveu os seus primeiros artefatos e constituiu a sua primeira família. Você mesmo falou com relação à família, mas hoje nós não somos ilhados, né? Nós não podemos ter um comportamento, uma consideração como uma família que era lá nos primeiros agrupamentos sociais da humanidade. Não, os grupos sociais aumentaram, existe uma sociedade, existe algo maior do que uma sociedade, que é a humanidade. Então, nesse sentido, o desenvolvimento, tanto material quanto intelectual, deve determinar também o desenvolvimento da parte moral, que é justamente essa parte moral que nós necessitamos para que esse planeta que a gente está habitando atualmente, ele passe para um outro patamar, né? Você falou de liberdade, né? E se não me engano que Libânio, né, um pedagogo, ele tinha uma colocação aí muito interessante quando se falava muito na época aí da Constituição em 88. Eu me lembro de uma palestra, me parece que foi ele que deu aqui. Ele dizia o seguinte: é um erro a gente dizer a minha liberdade termina onde começa a do outro, ou ela começa onde termina a do outro. Não. A minha liberdade continua na liberdade do outro. Enquanto que o outro não tiver liberdade, eu também não posso ser liberto. Então, essa é uma questão fundamental para a gente resgatar a introdução do nosso diálogo. Por que Leon Denis, vindo da classe operária, depois de ter um bem-estar, um conforto, ele tinha uma preocupação com todo da sociedade. Ele não separou a sociedade em pobre e rico. Ele teve uma preocupação com o todo, apontando as dificuldades e as facilidades de ambas as situações. Então, nesse sentido, eu gostaria de trazer aqui para o nosso diálogo 2 exemplos que pode parecer assim que nós estamos num caos, com tanta violência, mas a menina Greta, aquela ambientalista, ela demonstrou e fez, dentro de uma proposta, uma comoção planetária. É um exemplo de uma pessoa que está fazendo uma contribuição não para ela em si, e sim para a humanidade, né? Então, a gente tem essa comoção dos jovens, e isso é importante frisar, que são jovens, né? Nos Estados Unidos, no ano passado e antes, e o ano retrasado, houve também adolescentes que foram, né, no Congresso americano
e se colocaram contra aquele sistema político que não estavam propiciando a eles uma visão de futuro. Eles, adolescentes, são pessoas de 15, 16 anos, que estão preocupadas com o seu futuro. Agora, o egoísmo da nossa sociedade madura, dos nossos potentosos, é com o imediatismo, com hoje, não tem uma visão do futuro. E isso a gente precisa se preocupar e desenvolver a parte moral. E aí, Ney, vou pegar esse gancho, né, dos exemplos que você falou. Na verdade, eu vou usar a palavra que você disse, comoção, né? Existe uma linha muito tênue que a gente precisa refletir seriamente sobre ela, que é quando eu me sinto indignada, quando eu me sinto impelida a combater a desigualdade social, ou seja, quando eu me sinto comovida por essa situação de dificuldades e de injustiças que muitas pessoas vivem, e quando essa comoção que me causa traz um sentimento de revolta, de raiva, de rancor, né, e inflama a violência. É extremamente complicado a gente dizer para alguém que sofre no seu dia a dia violência, dizer que ela não seja violenta, né, que ele não seja violento. Mas você deu exemplo, por exemplo, dessa garota, né, da Greta, e eu me lembrei do que está acontecendo nos Estados Unidos. Muitos jovens estão nas ruas protestando de uma maneira legítima o protesto, né, que é por conta do assassinato daquele rapaz negro por um policial, uma cena terrível de extrema maldade, de perversidade. Quem assistiu a cena, me permita se eu estiver sendo cruel no julgamento do policial, mas eu não consegui sentir outra coisa além disso quando eu vi a cena. Mas a justificativa daquela cena atroz aquela cena não pode ser usada como argumento para gerar novas violências, né? Agora, como é que a gente age então? Essa é uma questão que nos aflige no nosso cotidiano, principalmente daqueles que se dispõem a trazer para a sua vida uma proposta de seguir Jesus Cristo, de tentar mudar a sua moral para se elevar diante de Deus, e fazer isso ao mesmo tempo que precisa imaginar estratégias de modificar essa sociedade em que se vive, né? Afinal, o meio em que a gente está, ele interfere nas nossas faltas também, né? Nós somos, como você também tocou nesse assunto, nós somos influenciados e influenciamos o meio em que a gente vive, né? Estamos em um planeta de provas e expiações em que o mal prevalece, mas isso não pode ser o nosso argumento para ficar quieto, tá? Agora, como a gente vai agir, né? Essa é uma questão que a gente realmente vai precisar se perguntar no nosso cotidiano. É curioso, porque Denis, lá no começo do século, né, 20, ele cita no texto dele, ele fala uma frase que diz assim: parece que assistimos ao começo da desagregação da sociedade. O cimento que liga os elementos do edifício, isto é, o espírito de família, disciplina social, patriotismo, sentimento religioso, se enfraquecem e se decompõem. E aí, essa fala do Leon Denis me lembrou uma frase de um barbudinho acolá, que muita gente tem muita raiva dele, sem nunca ter lido, que ele diz que tudo que é sólido se desfaz no ar, né? Falando das relações voláteis que o sistema capitalista constrói, quando coloca como base a opressão de um ser humano sobre outro, a partir do seu trabalho, que deveria, no caso, dignificar o ser humano, que deveria servir como um instrumento do desenvolvimento intelectual. O trabalho hoje, como é tratado quase como alienado, né, da gente, da maioria de nós. Esse barbudo que eu estou falando é o Marx, Karl Marx, né? Alguns espíritas, quando escutam esse nome, parece que estão escutando o nome de demônio. Ainda bem que eles não acreditam em demônio, penso eu, né? Mas Marx era um humanista muito interessante, que tinha uma proposta
para a humanidade, eu diria assim, de alguém que acredita nessa humanidade, porque ele trazia como proposta uma sociedade igualitária. Havia uma limitação, né, dentro da perspectiva que Marx apresentava, né, que era do materialismo, embora a proposta dele fosse de um materialismo histórico, ou seja, a questão que mais incomodava a ele, no caso, era o uso da existência de Deus pelas religiões para subjugar aqueles que estavam na condição de opressão, né? E aí eu costumo dizer assim, Marx usava o materialismo histórico e a negação de Deus para tentar organizar a massa, para as pessoas rezarem menos e irem mais para os sindicatos. Só que, brincadeiras à parte, né, a maioria dos pensamentos que se apresentam dentro de uma perspectiva de justiça social se distanciaram dessa proposta espiritualista. E Leon Denis, ele vai trazer isso, né? Ele vai trazer isso, porque ele diz assim, que o problema social, ele é sobretudo um problema moral, né? E ele fala que o homem será desgraçado enquanto for mal. Ele lembra, né, que existe uma questão moral que precisa ser repensada. E ele fala que o espiritismo vai contribuir nisso. Como é que o espiritismo contribui nisso? Quando ele estuda e comprova as relações dos espíritos, quando ele estuda e ele observa as comunicações dos espíritos e percebe que não é conjectura, não é especulação a vida além da morte. E aí, eu trago também uma outra citação de Denis sobre essa relação do espiritismo com o socialismo, né, entendendo esse socialismo, dessa busca por justiça social, em que ele está falando dessa lei do progresso, dessa lei divina, e ele diz assim, esta lei sublime que estabelece conexão com a noção do direito e do dever, a de todo indivíduo participar na ordem social, na razão do seu grau de evolução. Se todos os homens tivessem penetrados no esplendor destas leis, compreenderiam a finalidade que perseguem através dos tempos. Associar-se-iam de todo o seu coração, de toda a sua alma, à obra universal da beleza e da harmonia, pois saberiam que, trabalhando para o todo, trabalhariam para eles mesmos. Olha aí, a junção, né, que Leon Denis vai fazer entre o conhecimento em relação ao mundo dos espíritos e a disposição para, a partir desse conhecimento, se envolver na construção de uma sociedade melhor. É importante dizer também que ele fala que querer uma sociedade mais justa, né, buscar essa sociedade mais justa, isso não viria somente pela razão. Na verdade, é necessário tocar a alma humana. A gente precisa construir essa empatia com o outro, uma coisa que parece que está perdida, né? Parece que a gente não consegue olhar o próximo, olhar o outro como alguém, né? Como nós, assim, a gente não consegue se colocar no lugar do outro. E a gente precisa recuperar isso. Cada pessoa, né, tem o seu processo, cada indivíduo, né, tem o seu ritmo evolutivo. Mas existe um fato objetivo. Estamos todos aqui, nesse momento histórico, inclusive, né, para vivenciar uma sociedade em que a gente não é só parte dessa sociedade passiva, nós fazemos parte dessa sociedade de maneira ativa. Agora, cada indivíduo vai buscando a sua forma de contribuir nesse conjunto todo. Né? O que não dá é para a gente ignorar a existência de movimentos que estimulam a intolerância, que estimulam a violência. Eu estou com a camisa da Marielle aqui, que a gente fez na época do aniversário do assassinato da Marielle, a gente que eu falo Coletivo Girassóis, né? Que é uma forma que a gente teve de mostrar, né, a partir dessa mulher, uma violência que tantas outras sofrem e sofreram antes de Marielle
Marielle continuam sofrendo, né? Uma mulher que é negra, e mais, uma mulher que buscava trazer o contraditório para o público, né? Para a arena política, para o debate, né? Trazer a fala daqueles que são invisibilizados, que é a galera que está na favela, que é a galera que pouco tem espaço para expressar e ser ouvido, né? Porque tem essa segunda parte, expressar até que muitos conseguem, mas conseguirem ser ouvidos e vistos pela sociedade de uma maneira geral, né? Existe a Greta, existem Marias, João, aos montes nas comunidades Brasil afora, que também almejam essa sociedade mais justa, né? E que não tem esse espaço de visibilidade. Então, a gente precisa pensar nisso. Eu levei aqui já quase um carão, a gente já está quase no tempo de live, né? E aí, assim, antes de passar a bola para o Ney e trazer uma pergunta que eu gostaria de deixar como impulsionador para o nosso debate, que vai continuar sábado que vem, às 7 horas, eu queria trazer um ponto que o Ney falou sobre a questão do mérito. E que, às vezes, no espiritismo, isso fica confuso. Gente, o mérito falado no espiritismo se refere à forma como nós fomos criados. Nós todos fomos criados da mesma maneira, igual, simples, ignorante, com inteligência, com consciência, com condições de distinguir o bem do mal, com condições de encarnar, reencarnar, encarnar, reencarnar, sei lá quantas vezes for necessário. Esse processo é igual. Existe isso mantido por Deus na lei de igualdade. Como também, em algum momento, o destino nosso será Deus. É o mesmo destino. Agora, é dentro dessa lógica que, quando eu falo de mérito no espiritismo, cabe. Por quê? Porque se eu e o Ney fomos criados iguais, com a mesma capacidade, com mesma constituição, inclusive a gente não sabe como é que o espírito é criado, porque essa explicação só está lá com a galera que já avançou um bocadinho na evolução, mas tanto Ney como eu somos dois espíritos criados da mesma forma, com as mesmas potencialidades a serem desenvolvidas e as mesmas capacidades para desenvolver essas potencialidades. Se eu faço escolhas equivocadas que me afastam e, portanto, me causam consequências ruins, me afastam de Deus e, portanto, me causam consequências ruins, foi uma decisão minha, dentro de um processo meu, né? E aí, se o Ney já consegue fazer escolhas que o aproxima, foi mérito dele nesse processo. Então, existe uma relação do espírito, essa relação meritória do espírito. Agora, quando a gente fala do ser humano, que já é esse espírito encarnado, não tem como você falar em mérito, em esforço pessoal pleno, e botar isso para ser algo que vai medir o valor que você tem, quando você tem uma pessoa, uma criança que nasce no meio de uma favela, sem saber se vai almoçar, sem saber se vai acordar viva no outro dia, e uma criança que nasceu numa casa, numa comunidade, numa condição social, que permite um sono tranquilo e uma alimentação. Eu não posso pegar essas duas crianças e dizer qual é o mérito seu. Não, é muito injusto, gente. Né? Então, a gente tem que saber separar o que é que... E assim, o termo, a meritocracia, do ponto de vista histórico, ela teve um momento, um papel importante, que foi quando a gente estava saindo de uma sociedade que era muito dentro de castas, né, em que se dizia, olha, a sua força de vontade vai conseguir fazer você mudar o seu status social. Inclusive, Leon Denis chega talvez, penso eu, empolgado com essa mobilidade social que vai ficar mais forte no começo do século passado,
né? De chegar a cogitar o fim da luta de classe, porque o rico pode se tornar pobre e o pobre pode se tornar rico, né? Essa discussão a gente não vai dar tempo de entrar hoje, a gente pode voltar em outro momento, mas o que eu quero dizer é que mérito só pode ser usado como medida quando as igualdades forem iguais, as igualdades de condições. Claro que você vai... Aí alguém pergunta, mas por que o fulano que nasceu numa família, numa situação totalmente cheia de adversidades, consegue vencer na vida, vamos dizer assim, consegue ser uma pessoa de bem? Existe, claro, a alma, existe, claro, o esforço desse espírito por se desenvolver. Mas a gente tem que entender que esse esforço dele por se desenvolver precisa ser amparado pelos demais indivíduos com quem ele convive, por todos nós. Então, mesmo sendo a prova dele, a expiação dele que seja, não me cabe piorar a situação. Eu tenho que pensar alternativas para contribuir para o fim do sofrimento do outro. Está lá no Evangelho, gente. Para que é muito claro isso, né? Eu fazer o que eu puder, não é só comprar um pão e dar de vez em quando um pão para alguém que está passando fome. É o que eu puder fazer para acabar ou pelo menos diminuir o sofrimento do outro. E aí, aquela história de uma andorinha só não faz verão. Se a gente começa a se juntar e pensar alternativas, e aí, no caso, eu defendo alternativas pacíficas que passem pela questão da educação, né? Se eu começo a me juntar com aqueles que pensam assim, eu posso ainda não transformar a Terra num mundo feliz, porque a gente ainda vai ter muito que caminhar, mas a gente pode fazer o exercício de tentar viver na fraternidade, né? O exercício de tentar viver em um planeta mais harmônico, né? E aí eu acho que a gente não pode se furtar desse tipo de reflexão. E eu vou passar para o Ney a fala, né? Só que antes disso eu vou ler uma citaçãozinha que vai ser o mote também do que a gente vai discutir no próximo sábado. A citação de Leon Denis que diz assim: para colocar um freio às paixões violentas, às cobiças furiosas, a todos os baixos instintos que entravam o progresso social, não é preciso apelar para a inteligência e a razão. É preciso, sobretudo, falar ao coração do homem, ensiná-lo a reconhecer a finalidade real da vida, seus resultados, suas consequências, suas responsabilidades, suas sanções. Logo no começo do nosso estudo hoje, eu trouxe a pergunta sobre o objetivo, né, da nossa existência, que é se melhorar e contribuir para a obra da criação. E aí eu lembro que os espíritos também nos disseram que as desigualdades sociais não são uma lei divina, portanto, elas não são imutáveis. As desigualdades sociais, elas são resultado do orgulho e do egoísmo do ser humano, né? E aí a gente não pode perder isso de vista. Ney? A gente tem quanto tempo? Ou não tem mais nenhum tempo? A gente está já extrapolando. A gente tem 10 minutinhos para finalizar tudo. Não, 10 dá, né? Tu não pode falar 10 minutos, não, que tu tem que devolver para eu fechar, tá bom? Não, mas eu acho que eu vou seguir o seu raciocínio, né? Quando você colocava a questão da responsabilidade e a gente se doar ao próximo, né? Então, amar o próximo como a ti mesmo, né? Vamos a partir dessa máxima. Então, eu teria dois exemplos. Primeiro, né, quando a gente fala de rico, de pobre, né, e as questões materiais, eu queria citar o exemplo seguinte. Hoje, você pode comprar um carro sofisticado, né? Se a gente lembrar, o freio ABS, airbag, várias seguranças, né? Mas alguns anos atrás, você tinha esse tipo de veículo, só uma faixa da população
né, poderia adquirir. O grosso da população pegava o carro simples. Aí o que acontece? Você consegue frear, né, com seu ABS, mas atrás de você está vindo um carro que não é do teu padrão e vai simplesmente bater no seu. Você corre o risco de morte, né? Então, assim, quando a gente olha os produtos materiais que o homem produz, as técnicas e os seus produtos, a gente tem que olhar de uma forma mais igualitária nesse sentido. Por exemplo, a segurança ela tem que ser para todos, não só para alguns, né? Tem que ser para todos. E principalmente assim, aquele que muito tem, ele tem que ficar se preocupado. Eu me lembro muito daquela revista do Tio Patinhas, que a grande preocupação dele lá eram os irmãos Metralhas, né? Eu sei que a intenção daquele pessoal era muito ideológica, mas tem muito disso, né? E voltando assim um pouco mais da questão de você se doar, eu gostaria de resgatar uma propaganda que a gente tem na televisão e foi muito forçada aqui, muito divulgada recentemente, é sobre a dengue, né? Que ele dizia o seguinte: olha, você pode cuidar do seu quintal, mas se o seu vizinho não cuidar do dele, se o outro também não cuidar, do seu bairro não cuidar, você vai pegar dengue, você pode morrer de dengue, né? Eu não quis nem usar a pandemia da agora para não usar algo mais trágico, mas o propaganda da dengue todo mundo lembra, né? Então você tem que não apenas cuidar do seu quintal, mas tem que conversar com o seu vizinho e orientá-lo, discutir com ele que também tem que limpar o quintal dele. Então essa visão de você ter a parte com a totalidade. Então na fala da Clícia, ela colocava exatamente isso. Todos nós temos que ter essa visão de totalidade, né? Não dá para a gente pensar só no nosso mundo, no meu eu. Ah, eu vou ficar aqui dentro da minha casa, vou pensar só na minha família. Se você pensar assim, o mundo não progride. A sua família vai progredir sozinha? Impossível. Então, usando o exemplo, por exemplo, ficou duplo, né? A questão da educação. A educação é um caminho que ela reforça, né, esse adquirir o conhecimento, esse praticar, esse alcançar, por exemplo, um bem-estar melhor da sociedade, né? Esse é o objetivo. E se o coletivo me permite, eu gostaria de falar para vocês aqui, ler uma letra de uma música. Ele chama-se A Cara do Brasil, né? Que é interpretado por Ney Matogrosso. Então, rapidamente, ela diz assim: eu estava esparramado na rede, já com o banode de papo para o ar, me bateu a pergunta, meio a esmo, na verdade, o Brasil, o que será? O Brasil é o homem que tem sede, ou quem vive da seca do sertão? Ou será o Brasil dos dois é o mesmo, ou o que vai e o que vem na contramão? O Brasil é um caboclo sem dinheiro, procurando doutor em algum lugar? Ou será o professor Darcy Ribeiro, que fugiu do hospital para se tratar? Aí vem o detalhe da igualdade, da meritocracia. A gente é torto igual Garrincha Aleijadinho. Ninguém precisa consertar. Se não der certo, a gente se vira sozinho. Der certo, então, nunca vai dar. O Brasil é o que tem talher de prata ou aquele que só come na mão? Ou será o Brasil que não come, o Brasil gordo na contradição? O Brasil que bate tambor de lata ou bate carteira na estação? O Brasil é o lixo que consome ou tem nele o maná da criação? Essa letra mostra exatamente a contradição social em que nós vivemos. Nós escolhemos. Clícia? Nós escolhemos, nós vivemos essa contradição social por uma consequência dos nossos atos equivocados, no nosso distanciamento das leis divinas. Portanto, se a gente mudar os nossos atos, essa desigualdade social pode mudar também. A gente passou
1h30 quase, conversando sobre o livro Socialismo e Espiritismo, de Leon Denis, em que ele vem fazer uma reflexão sobre a busca da justiça social, né, e a relação dessa busca com o espiritismo, né, ele vai fazer isso. E a gente trouxe vários argumentos, né, associando ao Evangelho, segundo o Espiritismo, e também as outras obras, como o Livro dos Espíritos e o Céu e o Inferno. Aí, eu gostaria de terminar a nossa live de hoje, né, com uma pergunta que Leon Denis traz no livro. E essa pergunta, peço, né, que vocês a escutem e levem essa pergunta na consciência de vocês, para que vocês, ao longo da semana, tentem pensar numa resposta, já que sábado que vem, eu e o Ney estaremos aqui novamente debatendo, né, continuando o estudo do livro. Por sinal, esse livro é fácil de encontrar em PDF, tá? No Google, só botar lá o nomezinho do livro, você encontra. Se for o caso, pede para a gente aí por mensagem que a gente manda esse livro, ele é fácil de encontrar, né? Para quem quiser ler, para vir no sábado que vem contribuir conosco nesse debate. E a pergunta que Leon Denis faz é a seguinte: pode-se exigir do homem, em nome de princípios políticos ou de direitos econômicos, que ele renuncie ao seu egoísmo, ao seu amor próprio, ao seu áspero agarramento aos bens materiais? Será que nós podemos impor ao outro que esse outro tenha em si também a preocupação com a justiça social? Essa é uma pergunta que a gente deixa, né, como mote para as reflexões durante a semana, né? Lembrando que as nossas discussões estão em torno dessa obra Socialismo e Espiritismo, de Leon Denis, que tem como esteio os princípios do Espiritismo. Essa pergunta, né, se cabe a nós exigir do outro que ele se sensibilize para as questões sociais, é uma pergunta que deve nos perseguir, né? Até que ponto nós podemos exigir? Podemos exigir? Não podemos exigir? Podemos sensibilizar, provocar o outro a pensar sobre esse assunto? Perguntas que eu estou jogando para vocês, com a tentativa de enriquecer ainda mais o nosso debate no próximo sábado. Lembrando que nem eu e nem o Ney estamos aqui na condição de donos de verdades, né? Nós estamos trazendo pontos de vistas que a gente foi construindo nas leituras, nas vivências que a gente tem ao longo da nossa vida, tá? Lembrando também que essa live, ela é a nossa primeira, estamos inaugurando as lives que pretendem estudar algumas obras espíritas, para que a gente reflita sobre o pensamento social do Espiritismo. Será que existe um pensamento social do Espiritismo? Essa também é uma outra inquietação que a gente traz. Será que nós espíritas temos por obrigação pensar numa justiça social? Ou não é uma obrigação, seria uma consequência da doutrina que a gente resolveu seguir? Viu? Fica aí essas deixas. Ney, 2 minutinhos para você se despedir das pessoas. Eu fico muito feliz com esse nosso encontro. Eu sabia que ia dar muito certo. Apesar de um pouco do nervosismo, eu agradeço o convite, a participação, e fico contente se eu puder contribuir com mais reflexões e alguns links, algumas relações que a gente possa efetuar, né? Já que foi feito o convite, sim, estarei sábado com vocês, e me parece que esse mote colocado pela Clícia podem ter como um denominador comum, ou um dos sustentos, a questão da educação, né? Então, até sábado. Até sábado, gente. Um grande beijo, Herbert. Marcos Vinícius, eu vi que você está por aí, fiquei mega feliz. Um beijo também para o Alexandre Júnior, o Alexandre que é lá do Ágora, que é um grupo espírita lá de Pernambuco, que também se preocupa com as questões sociais. Por sinal,
somos vários espalhados pelo Brasil afora, né, que estamos nos conhecendo, nos aproximando, tentando pensar o espiritismo numa relação mais prática, íntima, com os desafios que a sociedade contemporânea nos coloca. Um grande abraço a todo mundo, fiquem com Deus, beijo enorme. Agora que eu tirei o óculos vai ser difícil eu entender quem é que está escrevendo, mas eu vi que a Sandra também está por aí, tá? Um grande abraço para todo mundo, até sábado que vem, 7h, nós continuamos o debate, o estudo sobre o livro Socialismo e Espiritismo, de Leon Denis. Vamos trabalhar os 3º, 4º e 5º capítulos do livro. Grande beijo. Beijo, Ney. Obrigada, Elber. Obrigada, Alane, que estão aí por trás de toda a técnica de hoje. Tá? Esqueci e um beijo enorme. Oi? Eu só esqueci de me referenciar, mas eu pensei neles. Né? Tem que lembrar. Que ótimo. Sem eles, a gente não poderia estar aqui, né? Com certeza. A gente agradece a todo mundo, fiquem com Deus, que os nossos anjos guardiães, que nos inspiram todos os dias a sermos melhores, possam ser finalmente ouvidos por nós, que a gente possa realmente usar Jesus Cristo como modelo e guia, e fazer isso de uma maneira sincera, tentando se melhorar, para um dia, quem sabe, conhecer finalmente a felicidade que é seguir Deus de maneira plena. Um grande beijo e até sábado que vem. Tchau, tchau.